Plástico e seus impactos socioambientais. Como surgiu? A história do plástico começou com Alexander Parkes, este aqui, que, em 1862, descobriu um material orgânico derivado da celulose. Ele procurava um material substituto da borracha, uma matéria-prima que era muito utilizada na época. A parquesina, como ficou conhecida, quando aquecida, podia ser moldada e mantinha a mesma forma quando esfriava. Entretanto, seu elevado custo de produção desestimulou os investidores. Logo depois, em 1869, o tipógrafo americano John Wesley Yates, esse aqui, para substituir o marfim na produção de bola de bilhar, descobriu um material à base de nitrato de celulose, que tornava-se um filme sólido e flexível. A chamada celuloide era formada por uma mistura de fibras de algodão com ácidos. Funções e usos. O plástico está presente em vários lugares, como por exemplo, no setor automobilístico, no setor de embalagens, aviação, até no setor eletrônico e até na agricultura. Sabemos que se tirarmos o plástico de nossas vidas, tudo acabaria sendo afetado, porque ele está muito presente no nosso cotidiano. Mas quem sabe, aos pouquinhos, nós conseguimos fazer este favor para a natureza. Danos causados ao meio ambiente. Sabemos que todo tipo de material acaba sendo colocado em algum lugar. Alguns materiais se decompõem bem rápido, porém outros nem tanto. O plástico é um deles. Nós colocamos o plástico onde bem entendemos. Na maioria das ocasiões, ele vai parar no oceano, causando enormes danos à vida marinha e ao meio ambiente. Esta é uma questão muito séria. Nós não damos a real importância para ela. Já está na hora de arcarmos com as consequências. A situação é realmente muito séria. Nós temos que reduzir o lixo marinho. Mais de 150 milhões de toneladas de lixo plástico existem atualmente nos oceanos, e uma estimativa de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico entra por ano nos oceanos. Vamos assistir este vídeo. Em vários aspectos, o plástico é um material perfeito. Nós podemos fazê-lo forte e rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos, ou rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos, ou fino e flexível bastante para fazermos sacolas plásticas que pesam tanto quanto 1 centavo, mas conseguem carregar até 8 quilos. E, diferente de outros materiais, o plástico não enferruja ou apodrece. Ele pode durar por séculos, mesmo quando precisamos dele por apenas alguns segundos. Nós produzimos toneladas de plástico justamente porque ele é barato, durável e descartável. Mas as características que o torna tão útil para nós também afetou a vida nos oceanos, o destino final de milhões de toneladas de plástico descartado. Grandes pedaços de plástico são definitivamente más notícias para animais marinhos como baleias, albatrozes e tartarugas marinhas, que correm o risco de ficar entrelaçados nos detritos ou até mesmo engasgar com pedaços de plástico. No entanto, apesar das notícias geralmente mostrarem grandes pedaços de plástico no mar, a maioria do plástico no oceano não é grande. Nossas sacolas e garrafas de refrigerante náufragas são enfraquecidas pela luz solar e destruídas em pequenos pedaços pelo vento e pelas ondas. Porém, mesmo com tamanho reduzido, elas ainda são super duráveis. E os micro-organismos que decompõem pedaços de madeira e algas marinhas em compostos orgânicos mais simples não conseguem digerir facilmente o plástico. Então, apesar do plástico diminuir de tamanho, ele não desaparece, apenas se espalha pelo oceano. E é por isso que encontramos microplásticos em praticamente todos os lugares dos oceanos, do Ártico até a Antártida e do fundo do mar até a sua superfície. Diferente dos grandes pedaços de lixo plástico onde o impacto é fácil de ser observado, os efeitos dos microplásticos são tão sutis e difíceis de rastrear como os fragmentos em si, uma vez que eles podem servir como novas moradias onde pequenas criaturas crescem e se multiplicam, podem engasgar criaturas maiores que acham que o plástico é comida, ou ainda atrair e acumular substâncias químicas tóxicas que acabam introduzidas na cadeia alimentar caso não sejam digeridas. Além de outros milhares de problemas que ainda não percebemos, porque apenas recentemente começamos a prestar atenção em todo esse microplástico nos oceanos. É inegável a quantidade de lixo plástico que introduzimos nos ecossistemas marinhos, e essa suposta maravilhosa durabilidade do plástico garante que ele vai ser um problema por muitos anos ainda. É possível diminuir um pouco esse impacto passando a utilizar plásticos biodegradáveis, despejando menos plástico no oceano e limpando áreas com alto volume de detritos. Mas até lá, a questão é: será que nossos oceanos também serão flexíveis o suficiente para lidar com o nosso material favorito?
algumas curiosidades sobre o assunto. Estatísticas mostram que até 2050 teremos mais plástico no mar do que peixes. Existem várias ilhas de plástico espalhadas pelo mundo. Até uma curiosidade um pouco maior sobre esse assunto é que essas ilhas de plástico, elas são grandes amontoados de plástico e elas realmente abrigam pessoas. Existem pessoas que vivem nessas ilhas e tudo nelas elas usam muito plástico. Além dele prejudicar a vida delas, ele também ajuda, assim como com a gente. Bom, continuando. Existe um documentário chamado A Plastic Ocean, um oceano de plástico, em português, disponível na plataforma de streaming da Netflix. A ONU lançou uma campanha contra a poluição marinha. E por ano, mais de 8 milhões de toneladas são lançadas ao oceano. Aqui a gente vai ver o trailer do documentário de um oceano de plástico. Blue whale. Oh, look. Wow. I've followed them since childhood. What do you think it's from? Is it from a ship? I could see plastic everywhere. We were in what we thought was a relatively pristine environment. I started to wonder what was happening in oceans elsewhere on the planet. Growing up, my world was the ocean. It's where I feel the most spiritual. As a freediver, it was the place where I proved myself to myself. Finally, have the opportunity to pay the sea back. Only a fraction of the plastic that we produce is recycled. This is never going to degrade. It's got nowhere to go. This was something that these animals, they were forced to endure because it was man-made and we'd put it into their environment. The record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. If the plastics are in the food chain for the dolphin, they're also in our food chain. Exactly. Communities are built on these landfill sites. So sweet potatoes, corn, sugar cane.